Olá, estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha já sabe que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, aqui na TV Câmara Mossoró, canal 23.2 da grade da TCM, nós chegamos sempre na sua telinha com muita informação social, jurídica, sempre buscando levar conhecimento para você, buscando deixar você cada vez mais bem informado como cidadão dos seus direitos e também dos seus deveres. E para conversar hoje conosco, nós convidamos a advogada a doutora Natália Vasconcelos, que vai tratar sobre um tema muito relevante: o direito à saúde e a responsabilidade do Estado. Eu tenho certeza que, se você não precisou, certamente já deve ter visto algum colega ou algum vizinho que precisou recorrer aos serviços do SUS, seja um tratamento, uma consulta, um exame, uma internação. O SUS é abrangente, é complexo, mas nós precisamos tratar aqui sobre algumas questões que são mais recorrentes no nosso dia a dia, como eu já falei, para deixar você sempre bem informado. Por exemplo, quando nós precisamos de um medicamento de alto custo, ou então quando não conseguimos arcar com uma consulta, com um exame, o que devemos fazer, a quem devemos recorrer, o que devemos fazer e como fazer. Então, para tirar um pouco das nossas dúvidas e conversar conosco sobre esse tema, é que nós convidamos a advogada a doutora Natália Vasconcelos. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, é só entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, @programa Cidadania. Inclusive, você pode, através dele também, deixar seu comentário, sua sugestão de tema para os próximos programas, sua crítica, seu elogio, porque nós queremos construir esse programa aqui com a sua ajuda, sempre buscando saber o que você quer saber, tá bom? Então nós vamos fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente já retorna com a nossa convidada aqui na TV Câmara para que ela possa conversar sobre esse tema que é tão importante, o direito à saúde. Não sai daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha, heróis de sempre. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como nós já anunciamos no bloco anterior, vamos tratar hoje sobre o direito à saúde e a responsabilidade do Estado. E para conversar conosco sobre esse tema e tirar um pouco das nossas dúvidas, nós estamos aqui nos estúdios da TV Câmara com a doutora Natália Vasconcelos, que é advogada, especialista em ciências criminais e com atuação também na área da saúde, e vai poder conversar um pouco conosco sobre esse tema. Doutora Natália, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença. É um tema extremamente importante, né? Um direito básico de todo ser humano, o direito à saúde. Então, nós entendemos que esse assunto é um tema muito relevante e que merece, sim, ter destaque e ser tratado aqui hoje no programa. Obrigada pela presença, pela disponibilidade em participar aqui conosco. Eu quem agradeço. Bom, para a gente começar essa conversa, primeira coisa, doutora Natália, o que é o SUS? Porque a gente escuta muito falar sobre o SUS, né? E logo nos remete, né, aquela UPA ou aquela UBS. Mas o que é o SUS, né? E toda pessoa pode utilizar-se dos serviços que o SUS disponibiliza? Bom, o SUS, né, é um sistema único de saúde. Ele é um sistema bem completo, bem complexo, é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Abrangendo desde simples procedimentos, atendimentos como, por exemplo, uma avaliação de uma pressão arterial, como procedimentos mais complexos, como transplantes de órgãos, por exemplo, né? O Sistema Único de Saúde, ele foi contemplado na nossa Constituição, na nossa Constituição Federal de 1988, né? E ela diz que a saúde ela é um direito de todos e um dever do Estado. Então, o Estado ele tem por obrigação inserir
políticas públicas, sociais e econômicas, certo? Para garantir o acesso às pessoas de saúde. Inclusive, todos têm direito, toda a população tem direito ao acesso à saúde. Inclusive, estrangeiros que estão dentro do estado, eles também têm esse direito à saúde aqui. Doutora Natália, e uma dúvida muito comum das pessoas é a seguinte, de quem a gente deve cobrar as condições de saúde, né? Por exemplo, se eu necessito de um exame, se eu necessito de uma consulta, de quem eu devo cobrar? Por isso eu pergunto, qual é a competência de cada ente, né? Município, estado, a título de união, qual a competência de cada ente em relação ao direito à saúde? Há alguma hierarquia entre esses entes? Pronto, na verdade, o que existe é uma responsabilidade solidária entre os entes federados, certo? Então, a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, eles têm uma responsabilidade solidária, ou seja, de cooperação, de contribuição. Então, todos eles têm responsabilidades de maneira igual, todos eles devem efetivar de maneira igual o direito à saúde. Então, o cidadão que ele precisa entrar com a demanda judicial no órgão judiciário, né? Ele pode entrar tanto de maneira individual contra um desses entes ou de maneira conjunta de todos os entes, no caso, União, Estado, Distrito Federal e Município. Então, essa solidariedade, na verdade, é uma verdadeira garantia de efetivação do direito fundamental à saúde. Doutora Natália, e a gente sabe que a realidade, né, do brasileiro, a realidade do SUS, infelizmente, é de muita fila, de muita espera. Quando uma pessoa ela se encontra numa situação em que ela não tem condição de arcar com um determinado tratamento, ou com um medicamento, ou com uma internação no UTI, por exemplo, o que ela deve fazer? Como ela deve proceder? Olha, isso aí é corriqueiro até, né? Assim, a nossa realidade, ela está bem distante do cenário ideal que o cidadão, que nós precisamos para efetivizar nosso direito à saúde. Nesses casos, quando a pessoa não tem condições de arcar com um problema de saúde grave ou está passando uma situação de risco, ela deve procurar o Poder Judiciário para poder efetivizar esse direito. Por quê? Porque geralmente o cidadão ele não vai conseguir de maneira imediata. Porque existe uma fila, como na própria pergunta, né, foi feita, existe uma fila de espera muito grande e, infelizmente, quando existe uma urgência, não tem como ele ficar simplesmente à mercê do Estado, à mercê de ficar esperando o dia, a hora, quando, porque isso aí, assim, requer urgência, né, como foi relatado, e não tem como ele ficar esperando nessa situação, ele tem que ser atendido, né? O direito de saúde, na qual existe um risco de morte, um risco de vida, e a saúde, a vida, é um direito, é a prioridade, é o bem maior a ser priorizado dentro da nossa Constituição. Então, ela requer esse cuidado. E também fazendo uma associação ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que a vida é o bem maior a ser tutelado pelo Estado. Então, é isso. Doutora Natália, nesse caso, né, nessa pergunta anterior que eu fiz, supondo que o SUS ele tenha determinado tratamento ou tenha determinado medicamento que a pessoa necessite, mas não poderia esperar tanto tempo para conseguir. Mas se a gente pensar em uma outra perspectiva, por exemplo, quando o SUS não oferece determinado tratamento. Por exemplo, nós vimos recentemente muitos casos de crianças com aquela doença AME, né, onde precisavam custear medicações de um custo muito alto, né, em milhões, 2, 3 milhões de reais. Nesses casos, né, quando o governo não tem aquele determinado tratamento ou medicamento, o que o cidadão pode fazer? Em questão, assim, essas pessoas, né, necessitadas, assim, que requer um método mais complexo de intervenção, basicamente essas pessoas realmente precisam judicializar, porque é um custo geralmente muito alto, né? Então, tem que recorrer ao Poder Judiciário, sim, para conseguir custear, né, financiar esse procedimento. E o Estado, ele não pode simplesmente se abster de dizer que não existe recurso financiar, que não existem recursos, que não existe como arcar. Por
quê? Porque é uma questão de gestão pública. Então, nós, né, cidadãos, não temos responsabilidade com isso. Quem tem é o próprio Estado. Então, aí é uma demanda, uma gestão pública que não requer o cidadão, não tem nada a ver com isso. Ele tem simplesmente que conceder, porque é uma questão de saúde, de direito público, né? Como nós vimos, por exemplo, nesses casos que eu citei, né, dessas crianças com a AME, né? No caso, muitas dessas famílias judicializaram, né, tiveram que entrar na justiça para conseguir o medicamento. Mas se o governo não tinha o medicamento, né, era um medicamento que ele vinha de outro país, vinha do exterior, então o que aconteceu? O Estado ele foi obrigado a arcar com esse custo. Né? No caso, ele pagou de forma particular, ele tem que custear, exatamente. Por mais que o SUS não forneça, mas o Estado ele tem que garantir a vida daquela pessoa. Que é exatamente o que a gente, né, compactua com o direito, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito importante e que a vida é a prioridade máxima de um Estado democrático de direito, o que a Constituição protege, né? A vida é nosso maior bem tutelado. Bom, doutora Natália, nós estamos chegando ao fim desse segundo bloco, mas daqui a pouco a gente volta tratando ainda sobre esse tema, que é um tema tão importante, que é o direito à saúde e a responsabilidade do Estado. Não sai daí que a gente volta já. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, hoje conversando com a doutora Natália Vasconcelos, que é advogada, sobre direito à saúde e responsabilidade do Estado. E a gente conversava no bloco anterior, né, sobre essas situações em que o cidadão não tem como arcar, como custear o tratamento, ou uma consulta, um exame, uma internação em UTI e precisa então recorrer ao Estado. Mas a pergunta que eu faço agora, doutora Natália, é o seguinte: no caso do cidadão que ele possui plano de saúde, o Estado pode se negar, né, a fornecer algum tratamento por conta do cidadão ter esse plano de saúde? Ele tem que primeiro recorrer ao plano antes de recorrer ao Estado? Não, não necessariamente. Na verdade, ele pode recorrer, inclusive, aos dois simultaneamente, tanto com o plano de saúde quanto o ente federado. Certo? Não existe isso. Não, o fato do cidadão ele
ter um contrato de plano de saúde não exclui o direito dele das garantias dele constitucionais, que é o direito à saúde. Então, independente dele ter plano ou não, ele pode judicializar, inclusive contra os dois numa mesma ação. E doutora Natália, a gente sempre escuta muito, principalmente nos noticiários, né, acerca das cirurgias reparadoras. Eu queria saber quais são as cirurgias reparadoras que o SUS fornece e o que o cidadão ele precisa fazer, o que ele precisa ter para conseguir, então, realizar essa cirurgia reparadora sem custos, né, ou seja, pelo SUS. Olha, existem várias cirurgias feitas pelo SUS, né, de maneira reparadora, que são as chamadas com o objetivo de corrigir as deformidades congênitas, que é aquelas que o ser humano nasce com ela. Por exemplo, aquelas cirurgias reparadoras de lábio, que inclusive tem várias campanhas que fazem cirurgias em massa, cirurgias de catarata, abdominoplastia, quando a pessoa perde muito peso, fica aquele excesso de pele, ela tem direito, laqueadura, queimaduras, quando você tem queimaduras pelo corpo, né, que você precisa fazer cirurgias plásticas, essas deformidades que ao longo da vida você pode ter. E entre várias outras. O procedimento inicial para você conseguir é você passar por um médico, né, por um médico credenciado do SUS. Então, você vai se direcionar a um médico credenciado do SUS e ele vai constatar a necessidade dessa intervenção, certo, cirúrgica, e o Estado vai fornecer essa cirurgia. Provavelmente vai ser necessário a atuação de um assistente social, que vai na sua casa, um assistente social e um psicólogo, para fazer um relatório, um parecer, algo do tipo, para falar sobre questão financeira, se a pessoa tem ou não condições financeiras para custear aquela cirurgia ou não. E a questão psicológica, se a pessoa está preparada psicológica e emocionalmente para fazer aquela cirurgia. Então, quer dizer que tem toda essa preparação também, né? Isso. E principalmente, não adianta chegar lá com vários exames ou relatórios, pareceres de outros médicos. É necessário passar pelo procedimento pelo credenciamento, quem é credenciado do SUS. Inclusive, eles também, depois que o médico avalia, né, que constata que essa pessoa precisa, essa pessoa vai ser encaminhada para a Secretaria de Saúde, que lá é onde vai ter os hospitais credenciados, né, vai poder marcar a cirurgia, para a pessoa saber onde vai fazer, para saber qual dia vai poder fazer essa cirurgia. E essa avaliação, né, que vai ser feita em casa pelo psicólogo e pelo assistente social. E nós, aproveitando, né, que nós acabamos de sair do Outubro Rosa, a cirurgia reparadora também, para quem teve o câncer de mama e precisou retirar a parte do seio, também é feita? Isso, exatamente. É uma das cirurgias mais importantes. A reparação da retirada depois após o câncer é uma cirurgia muito importante que também as mulheres têm direito a essa cirurgia reparadora. Pois é importante, né, a gente falar principalmente sobre as cirurgias reparadoras, porque e principalmente fazer essa diferenciação da cirurgia estética, né? O SUS não faz cirurgias estéticas, ele faz uma cirurgia reparadora, que não é basicamente estética. Para corrigir um defeito, né? Ou seja, de nascendo congênero, que chama, né? Que a pessoa nasce com aquilo. Inclusive que vários bebês têm aquele lábiozinho que nasce. Leporino. Isso, né? leporino. E o decorrer da vida, né? Que vai acontecendo situações em que modificam, né? Que vai criando conformidades no corpo. Então, tem várias cirurgias que o SUS concede de forma gratuita, sim. Doutora Natália, e nós falamos aqui de algumas situações em que você nos informou que muitas vezes é necessário judicializar, entrar com ação para ter aquele seu direito à saúde resguardado. No caso, quem não tem condições de contratar um advogado particular para entrar com essa ação, pode recorrer a algum órgão para que, de forma gratuita, possa entrar então com a ação? Sim, inclusive o nosso artigo 5º da Constituição, em um dos nossos incisos, tem lá especificamente falando da assistência jurídica integral e gratuita para pessoas que são economicamente hipossuficientes. Ou seja, você cidadão que não tem condições de arcar com um advogado particular, que não tem condições de arcar com custos processuais,
pode ir até o órgão público, que é a Defensoria Pública do seu estado, com sua documentação, e você será atendido. Lá tem advogados que vão lhe representar de forma gratuita e integral. Doutora Natália, e não tem como a gente falar de direito à saúde, Estado, planos de saúde, sem falar na cobertura ao direito à saúde das pessoas com autismo, né? Recentemente houve uma polêmica porque houve um entendimento, né, que ele suprimia, que ele restringia a atuação dos planos de saúde para essas pessoas que possuem o autismo. A senhora poderia explicar um pouco para a gente como ficou essa situação, como está hoje essa situação? Pronto, o que acontece é porque assim, existia, né, antes existia esse rol exemplificativo, que eram o quê? Eram intervenções mínimas que eram relatadas nesse rol e que as pessoas que tinham plano de saúde tinham direito a esse, e mais outros que pudessem surgir de acordo com o tratamento, né? Porque a gente sabe que existem, vai surgindo novos tratamentos, novas tecnologias, então a necessidade ela vai aumentando com o decorrer do tempo. E essas pessoas portadoras, né, do TEA, transtorno de aspecto autista, foi uma das pessoas que mais foram prejudicadas. Esse rol, aí o que acontece? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, simplesmente julgou, né, se eu não me engano, foram de 7 a 3 ministros, contra 3 ministros, julgaram a favor do rol taxativo. E esse rol taxativo, ele simplesmente minimizava. Aqueles que estavam especificamente ali declarados naquele rol, era o que os planos tinham a obrigação de cobrir. E aí começou um movimento, né, social, as pessoas foram para a rua, inclusive foram vários hashtags, subiram vários hashtags, rol taxativo mata, e depois desses movimentos, de muitos movimentos, muita reivindicação desses familiares, dessas pessoas, né, que sofrem com essa minimização de procedimentos, né, que estava lá no rol, eles conseguiram agora, né, derrubar esse julgamento do STJ, e hoje, graças a Deus, tem a lei que diz que eles têm que aumentar esse rol, né? Ele não necessariamente vai cobrir só aqueles que estão taxativamente, mas o rol continua sendo como era anteriormente. Pois é, e a gente vê, né, que quando a sociedade ela se une e ela pleiteia, ela consegue, né? Exatamente, e eu considero assim, é uma vitória social, né, que a gente pode chamar, porque todo mundo reivindicou, todo mundo foi atrás e realmente tá aí, hoje a lei eu considero assim como realmente uma vitória social muito grande, porque essas pessoas iam realmente, assim, ser muito prejudicadas, sabe? Muito mesmo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Doutora Natália, em virtude do tempo, a gente não consegue mais fazer perguntas, mas eu gostaria de agradecer sua presença, sua participação e dizer que o programa está aqui de portas abertas para que você possa retornar outras vezes e conversar conosco sobre outros temas também. Eu quem agradeço e estou à disposição quando precisar. Muito obrigada, doutora Natália. Bom, nós vamos para um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com os nossos colegas em seus respectivos quadros. Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros. Não sai daí que a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. E agora nós vamos chegando com o Dr. Erval Sampaio, que vem em seu quadro Em Pauta para falar um pouco sobre essas eleições que passaram, falar um pouco sobre as suas conclusões, o que a gente pode tirar de aprendizado dessas eleições. Dr. Erval Sampaio, agora você está com a palavra. Amigos e amigas do programa Cidadania, do nosso quadro Em Pauta, que alegria, que satisfação. Mais uma vez estamos aqui batendo papo com vocês. Nesta feita, né, sobre o assunto do momento, o assunto que vem
evidentemente, né, tomando conta, eu diria, né, do cenário brasileiro, né, em todos os sentidos, não só o aspecto jurídico, o aspecto pragmático, o aspecto, inclusive, do dia a dia do cidadão brasileiro. A questão desses protestos pós-resultado das eleições. Como é que a gente pode ver, não é, a própria, vamos dizer, dinâmica do que tem ocorrido pós-eleições. Evidentemente, né, são várias nuances do que tem acontecido. Com todo respeito a quem tem em contrário, a quem pensa em contrário, e evidentemente, numa democracia a gente pode, né, e deve, na realidade, trazer opiniões distintas, dialogar ideias conflitantes, né, fazer ponto e contraponto. Eu, particularmente, não consigo vislumbrar, eu já disse aqui N vezes, e parece que a própria discussão desses que estão indo às ruas, pelo menos nesse momento, não diz respeito, né, com raras exceções, né, e algumas fake news, de que haja, vamos dizer assim, uma desconformidade do processo eleitoral no que tange a votação em si, obtida, né, tanto pelo presidente Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula, né, que restou, né, eleito no último domingo. A discussão é bem mais ampla, né? Há uma crise, evidentemente, né, de possível legitimidade do próprio presidente eleito com relação a todas, né, as situações que envolvia indiscutivelmente a campanha dele, isso é fato. E, evidentemente, né, também as críticas que existem à possível, vamos dizer, não isonomia do processo eleitoral com relação à atuação, né, aí segundo, né, esse grupo de aliados do presidente Bolsonaro, por parte, evidentemente, da mídia, por parte do próprio Tribunal Superior Eleitoral, e que levaria, evidentemente, a uma eleição injusta, uma eleição que não condiz com a própria isonomia que se busca dentro do processo eleitoral. E por isso, essa eleição estaria viciada, a eleição teria que ser anulada e tudo mais. Olha, com todo respeito a que eu tenho a quem pensa dessa forma, eu até acho que protestar de forma pacífica, trazer, inclusive, possíveis, vamos dizer, possíveis contestações à forma do processo, possíveis até mesmo, né, exasperos de uma ou outra autoridade, é da regra do jogo, a forma pelo qual se estabelece. Agora, não se pode, evidentemente, protestar cometendo ilícito, e principalmente, né, como o presidente do TSE tem chamado a atenção, cometendo atos antidemocráticos, tá? O próprio Exército, com todo respeito, se encontra numa situação bem difícil, penso eu. Esses pedidos de intervenção militar, baseados no artigo 142, eu acho que eu já comentei aqui, não fazem, principalmente dentro desse contexto, não fazem nenhum sentido. Não se encontra nenhum amparo fático e nem mesmo jurídico para a intervenção militar nesse tipo de situação. Penso eu, tá? Existem, inclusive, remédios legais, né? Remédios, inclusive, constitucionais, tem que ter prova, né? Aí até aquela outra denúncia também que, com certeza, vai ser investigada do problema das inserções de rádio, faz parte das regras do jogo, que se traga por ação de investigação judicial eleitoral ou ação de impugnação ao mandato eletivo. Agora, não se pode permitir. E aí sim, o próprio presidente Bolsonaro foi claro, tanto na sua primeira manifestação, quanto na segunda, inclusive, né, já se colocando numa oposição que eu penso que deva ser construtiva e liderando esses apoiadores a fazerem protestos pacíficos, de se bloquear a estrada, de se parar a economia, de se violar o direito de vida das pessoas. Então vamos ter bom senso, vamos ter sensatez. Eu sei que a polarização vai continuar. Realmente o resultado foi muito apertado, praticamente meio a meio. Agora, não dá para realmente querer se protestar descumprindo, evidentemente, a Constituição e as leis. O que se espera
de todos os envolvidos. A transição, inclusive, já iniciou. Houve a reunião do próprio presidente com os ministros. Essa transição iniciou-se de fato. O reconhecimento da derrota já foi, evidentemente, feito, mesmo que de forma implícita. Então, vamos, evidentemente, protestar dentro das regras do jogo e entrar com as ações pertinentes. E não, evidentemente, trazendo situações de golpe, de intervenção, que parece não ser o caso. Ok? Aguarda-se bom senso e equilíbrio de todos. Um grande abraço e até a próxima participação. Obrigada, doutor Erval Sampaio. E agora eu vou chamando já direto o doutor Pietro Medeiros, que sempre chega com um tema bastante interessante para tirar as suas dúvidas aí de casa. Pietro, agora é com você no quadro O Povo Quer Saber. Fala pessoal, você que nos assiste, você que está aí curtindo o nosso programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, mais um quadro, O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, com temas muito importantes para você, cidadão, você cidadã que nos assiste, que tem esse compromisso com a nossa TV Câmara Mossoró. O tema de hoje muito relevante, eu recebi uma pergunta, essa semana já tinha recebido outras vezes, relacionadas a concurso público, mas de forma específica, relacionada à tatuagem nos concursos públicos. A pergunta é, muita gente tem dúvida, eu tenho tatuagem, a minha tatuagem é à mostra, é na perna, é na nuca, é no braço, é na mão, no pescoço, é no rosto, eu posso ou não fazer concurso público? O STF já se posicionou em 2016 sobre isso. Então, em regra geral, em condições normais de temperatura e pressão, é possível sim você ter uma tatuagem ou várias tatuagens e fazer concurso público e ser aprovado. Você vai perceber nos órgãos públicos vários servidores públicos com tatuagens, sejam feitas antes ou depois da aprovação do concurso. O interessante em regra, é permitido sim a fazer tatuagem e prestar concurso público. Só que o STF se posicionou e tem várias decisões também nos estados, certo, relacionado a isso. Se for uma tatuagem que fere a moral e os bons costumes relacionados àquela instituição, poderia sim ser restringido. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você vai fazer um concurso para a área militar ou área policial, certo? E na sua perna, na batata direita e na batata esquerda da perna, você tem uma foto aí de vários palhaços segurando um fuzil. Então isso aí fere diretamente os princípios militares, né? Os princípios da polícia. Todos sabemos o significado de uma tatuagem de um palhaço segurando uma arma, né? Então vamos supor que você tem aí uma tatuagem de um símbolo nazista, e essa tatuagem também com certeza vai ferir aí os bons costumes e a moral do nosso país. Vamos imaginar que você tem aí uma tatuagem, você tocando fogo na bandeira do Brasil, você rasgando a bandeira, e você vai fazer um concurso para o Exército. Então é possível sim que seja restringido em alguns casos específicos. Porém, contudo, todavia, entretanto, a regra geral é que pode sim o candidato a uma prova de concurso público ter tatuagem, desde que naquele cargo específico, naquele cargo a qual ele vai prestar a prova, esta tatuagem não venha ferir diretamente a moral e os bons costumes. Então, este foi o vídeo de hoje, um vídeo mais rápido, mais focado aí, para que você entenda isso relacionado a concurso público. Deixa uma mensagem lá no meu Instagram, @Pietro Medeiros, com 2 S no final, ou lá no Programa Cidadania, @Programa Cidadania. Deixe sua mensagem, deixe sua dúvida, vamos interagir para que possamos trazer outros temas muito interessantes para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigada, doutor Pietro Medeiros, por mais essa participação. Obrigada, doutor Erval Sampaio também, que sempre tira um tempinho para gravar aqui para a gente. E obrigada a você que nos acompanhou mais esta edição do Cidadania. Nós lembramos que na nossa programação está sendo reprisado essa e as outras edições do nosso programa. Então nós lhe convidamos a continuar aqui na telinha da TV Câmara Mossoró. Até o próximo programa, até a próxima quinta-feira em mais um programa inédito. Tchau!